Então, o sacrifício das coisas materiais, né? Então, essa passagem começa a revelar a graça de Deus. Então, se é graça, não pode ser comprada, né? Pois excederia todo o valor monetário deste mundo. Jesus pôs à prova um jovem de sucesso secular e, infelizmente, ele fora reprovado. Os apóstolos, porém, ainda estavam no caminho, mas não podiam confundir as coisas no curso da caminhada, né? Então, aí nos versículos 16 a 22, nós vamos ver o valor de ser um discípulo de Jesus. Muitas vezes esse valor não é discernido pelas pessoas. Nos versículos 23 a 29, nós vamos ver qual ensino Jesus vai falar aos seus discípulos. O ensino aos discípulos sobre a salvação de todo e qualquer homem. E no versículo 30 nós vamos nos colocar atrás de Jesus neste caminho, mas sem perder a nossa posição. Amém? Nós não podemos ficar por último, amém? Nós temos que continuar seguindo Jesus e ser os primeiros. Amém? Ser os primeiros, alcançar aquilo para o qual fomos conquistados. Bem, então evite as armadilhas da passagem, né? Todas as passagens da Bíblia têm algumas armadilhas, né? Ou seja, assuntos secundários às vezes. Só um exemplo aqui nesse trecho. Não matarás, né? Não furtarás. São assuntos secundários aqui dentro do contexto. Não é a ideia principal, né? Alguém pode então evitar essa armadilha, né? Da passagem, assuntos secundários, porque pode desviar o foco, né? O centro da passagem aqui é a vida eterna, amém? É a salvação, é a vida no reino de Deus. Versículos 16 a 22, o Flávio pode ler para nós? Amém. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntastes acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Muito bem, então neste versículo você pode notar o privilégio desperdiçado, né? Aquele homem, ele realmente era um homem que ele não sabia investir em quem? Ele não sabia investir de fato em si mesmo, né? Então você tem aqui uma pessoa sincera, né? Como muitas pessoas são sinceras quando elas se aproximam de Jesus, da igreja e da palavra. Muitas pessoas são sinceras, né? Você tem aqui uma pessoa que é gente boa, sincera, mas ela é perdida, né? É perdida. Então o mundo está cheio dessas pessoas. Agora, qual que é uma ideia comum dessa pessoa que é sincera, que é gente boa, né? Qual que é uma ideia comum que ela tem sobre a salvação? Eu não mato ninguém, eu não faço nada de errado. Sim, sim. Trato todo mundo bem. Sim. Então uma ideia comum é que a salvação está ligada às nossas obras.
Ou seja, ele se aproxima de Jesus dizendo o quê? Que farei eu de bom para herdar a vida eterna. Então, note bem, gente boa, pessoa sincera, mas perdida. E os perdidos têm qual ideia sobre a salvação? Que a salvação está ligada às nossas obras, ao que nós podemos fazer de bom. Né? Agora, um argumento comum para se auto-justificar. Qual que foi, Vicente? Você acabou de dizer, hein? Eu não mato ninguém. Não roubo ninguém. Não é assim que as pessoas pensam? Não é assim que muitas pessoas que não estão aqui, por exemplo, nesta reunião, adorando a Deus e servindo e não se arrependeram dos pecados e não foram batizados e estão rejeitando o ensinamento do Evangelho, não é assim que as pessoas argumentam para se auto-justificar? Elas dizem, nunca matei, nunca roubei, né? Nunca adulterei, sou uma pessoa honesta, tá vendo? É assim que o mundo se justifica, não é? E então, agora no fundo nós sabemos que só boa moral não resolve. Amém? Lembra, o homem falou, tudo isso eu tenho feito, e ele ainda fez uma pergunta, qual foi? O que me falta ainda? Exatamente. Então, note bem que só boa moral, o ser humano sabe que não é assim. Ele sabe que por mais que faça coisa boa, vai ser deficiente ainda diante de Deus. No fundo ele sabe. Então só boa moral e vida religiosa não é suficiente. Né? Então no fundo nós sabemos que só isso não resolve. Agora Jesus provou que o homem, ele não era tão bom como ele achava. Lembra que ele se achava muito bom? Né? Ele achou que já estava fazendo tudo, não é? Ele achou que já estava fazendo tudo que ele podia. Agora, como é que Jesus provou para esse homem que ele não era tão bom assim quanto ele achava que é? Jesus mandou ele fazer o quê? Duas coisas. Sim. De um modo geral, sim. Jesus foi diretamente no coração para ver onde estava o coração dele. Exatamente. Então quer dizer, Jesus provou que ele não era tão bom quanto ele se achava. Né? Porque a perfeição está em imitar a bondade de Jesus. Lembra que quando a bolsa de Jesus com os apóstolos juntava muito dinheiro, o que ele fazia? Ele falava assim, esvazia lá, distribui ali para os pobres. Tanto é que quando ele falou para Judas, né? Vai e faz o que tem que ser feito, os apóstolos entenderam que Jesus achou que Jesus estava mandando ele dar alguma coisa aos pobres. Porque era isso que Jesus fazia. Então a perfeição está em imitar a bondade e o compromisso de Jesus com a obra do reino. Amém? Então o homem não era tão bom assim porque ele não era capaz de fazer aquilo que Jesus pediu. E Jesus pediu duas coisas para ele, né? Duas coisas boas de fato. Note bem. Duas coisas boas de fato, né? Mas muito difíceis para quem não discerne outro tipo de riqueza. Né? O que é bom de fato? Distribuir, amém? Repartir, compartilhar e emprestar. Agora, quando você dá ao pobre, quando você ajuda o irmão que não pode te retribuir, você está emprestando para quem? Para Deus, é isso que a Bíblia diz, né? Então você vai distribuir, dar aos pobres, repartir o que você tem, compartilhar com as pessoas e no final você está emprestando tudo para quem? Para Deus. Você está juntando o quê? Tesouro do céu. Amém? E outra coisa boa de fato é estar com Jesus e seus discípulos na maior obra de salvação mundial. Amém? Ainda que eu não vou ser salvo pelas obras, mas olha o privilégio da gente estar com Jesus e estar com seus discípulos numa obra que realmente vai valer a pena depois deste mundo. Amém? Isso de fato é uma coisa boa. Né? Isso são coisas de fato boas. Então quais são as aplicações? Né? Primeiro, dar aos pobres. Né? Aos pobres. Então é prático. Jesus fazia isso, a gente sabe, né? Jesus viveu com simplicidade,
né? Mas ele distribuía quando estava excedendo aos pobres, aquilo que os apóstolos conseguiam coletar na bolsa, né? Nós vemos a igreja fazendo isso, amém? Imitando Jesus, dando aos Júlia, vem pobres. cá, O Júlia. mundo religioso, Tá correndo? ele faz o contrário do que a palavra diz. Dá a quem? Dá aos ricos, né? Eles dão aos ricos. Os ricos estão cada vez mais ricos nas denominações e os pobres o quê? Cada vez mais pobres e necessitados. Então a aplicação é dar aos pobres, amém? Vamos fazer isso, é coisa boa de fato fazer o que Deus manda. Agora Jesus não quis os bens do homem, note bem. Jesus quis os bens daquele homem? Não, como é que eu sei que Jesus não quis os bens daquele homem? Vai vendo tudo que tem e dá Jesus mandou dar para quem? aos pobres. Tá vendo? Jesus não disse assim, vende tudo e me traz a 10ª parte. Ele disse isso. Olha, para você ser perfeito, você tem que dar o dízimo. Jesus disse isso. Ela Não falou nada. Tá vendo? Cosquinha, Verônica. Você se liberta, igual o Flander falou, e me segue. Foi isso que Jesus disse. Então note bem que Jesus, Júlia. ele não quis os bens do Tava homem. Amém? aparecendo eu aqui. Né? Pelo Júlia. contrário, às vezes Jesus nos prefere sem os bens, né? Sem as coisas que nos impeçam de focar mais e mais apenas na pessoa dele. Amém? Então está claro aqui que Jesus não pediu dízimo, amém? Agora, se esse jovem rico, né, dono de muitas propriedades, encontrasse um pastor moderno hoje em dia, hein? O que você acha? O diálogo seria um pouquinho diferente, né? Claro. Agora, Jesus prefere nos ver despidos e dependentes dos seus dons superiores, amém? Que são os dons espirituais. Então, Jesus quer que nós o sigamos como algo que valha mais do que tudo que nós possuímos. Qual é a sua maior riqueza? É Jesus. Amém? Não é a esposa, os filhos, a família e Jesus. Essa é a sua maior riqueza. Amém? Depois tem outras coisas importantes. Mas Jesus quer que você o siga como uma coisa mais importante, mais valiosa do que tudo que você possui. Então o ponto é que o homem, ele tinha um privilégio, ele desperdiçou. Ele não sabe investir em si mesmo. Porque seguindo Jesus é o melhor investimento da sua vida. Amém? Então, agora, a reação, qual que foi a reação aqui, a cena Senta aqui, que senta foi aqui, lista? deixa eu ver. Qual foi a reação do jovem? Senta aí. Ele se entristeceu. Então a reação, imagine o olhar de decepção quando Jesus falou aquilo. Senta aí. Depois. Imagine como ele Depois chegou. que eu- Mestre, que farei eu de bom? Farei, herdar a vida eterna. Fala aí que eu estou pronto para seguir o Senhor. E quando Jesus foi falando, olha a cara dele. Cara de decepção. Ele se entristeceu. Ele ficou estarrecido ao ouvir Jesus. Né? Agora, preste atenção. Essa tristeza pode ser a minha. Essa tristeza pode ser a sua. Essa tristeza pode ser a nossa. Quando nós ouvimos na mensagem, Meu braço. né, que os irmãos pregam aos domingos, às quartas, quando nós ouvimos Deus na própria leitura das Escrituras, ou quando nós ouvimos no estudo bíblico algo que não estamos nem um pouco dispostos a fazer, às vezes nós fazemos cara de jovem rico, né? Às vezes nós nos entristecemos. Às vezes nós ficamos decepcionados. Ah, é assim. Ah, tem que fazer isso. Ah, preciso agir dessa forma. Ah, tem que ser assim. Né? Então, Não chora, não. nós precisamos, mesmo sabendo que aquilo é pela ordem de Jesus, às vezes nós sabemos que aquilo é a perfeição, sabemos que aquilo é para a gente ter a vida eterna, para nós sermos perfeitos, mas às vezes nós ficamos, né, tristes.
decepcionados, estarrecidos, com cara de jovem rico. Por quê? Né? Então nós não podemos cair nessa, né? Nós temos que saber que a salvação não depende do que nós podemos fazer de bom, mas de seguir Jesus. E agora as coisas materiais, bens, riquezas, propriedades, são um problema às vezes para algumas pessoas, né? Não é verdade? Quantas pessoas que têm mais realmente estão seguindo Jesus? Muitas não estão, porque se tivessem, até aquelas famosas que se convertem no meio religioso, denominacional, se tivessem, muitas delas iriam fazer o quê? Né? Iria ter muito pobre aí sorrindo, né? Mas o ponto é que às vezes as coisas materiais podem ser um problema para nós. Então às vezes você nunca saberá se riqueza, material, bens, propriedades vai ser um problema para você antes que você os tenha, né? Antes que você os tenha. Então você nunca saberá até que você as tenha em abundância. Porque para nós a maioria aqui está no mesmo nível social, né? Então nós não temos problema com isso. Amém? Glória a Deus, né? Até é bom que não tenhamos tanta, né? Porque isso pode ser um problema para nós. Mas você nunca sabe se é até o quê? Até que a abundância chegue e prove os nossos corações, nossas vidas. Bem, então, mas se não for isso, né? Nós precisamos então, o que é que a Bíblia diz? Aqui ainda te causa tristeza, né? A decepção ou estarrecimento, pois nos faz pensar em bater em retirada, né? Ou seja, às vezes a vida em Cristo é difícil. Por exemplo, nós temos, né, um irmão lá em Belo Horizonte, que a esposa dele foi embora, deixou ele com 2 filhos para criar. E ela não quer mais saber de Deus no momento, nem dele, né? E qual é a vida dele que ele tem que levar? Uma vida de pureza, de santidade, né? De esperança, criar os filhos no Senhor e permanecer um fiel exemplo, né? Mas para muita gente, essa exigência do Evangelho deixaria a pessoa triste, decepcionada, estarrecida e a pessoa a fim de bater em retirada. Então, nós temos que ficar fortes, amém? Aquilo que o jovem pensava possuir é o que realmente estava possuindo o seu coração e enganando ele. Então que nós possamos não ter nada em nossa vida, nem na palavra que nos deixa tristes, amém? Que não nos deixe com o sentimento de querer bater em retirada, pois foi isso que o jovem infelizmente acabou fazendo. Bem, versículo 23 a 29. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando nele os olhos, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhes falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vos assentará em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Amém. Muito bem. Então Jesus ensina os seus discípulos sobre a graça
abundante de Deus na salvação dos homens. Agora note bem uma declaração de Jesus acerca dos ricos. Qual é? Quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Né? Ou quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. Né? Mas o que o mundo pensa? Pensa o contrário, que a maioria dos ricos já estão lá. Né? Que o rico aqui é abençoado por Deus, que o rico, todo rico tem a aprovação de Deus, senão não estava rico assim. Né? Não é assim que às vezes a pessoa pensa assim sobre uma denominação que é rica, que cresce muito, que tem muita coisa em muito lugar, não é isso? Que, se não fosse de Deus não estava assim então, né? Mas note bem que o que Jesus diz acerca do rico é o contrário. Né? Então note bem, às vezes nós devíamos parar e também chocar as pessoas com a mesma frase de Jesus. Dizer, quão difícil é para um rico entrar no reino do céu. Então agora note bem. Jesus começa dizendo que é difícil, então felizmente poucos ricos vão entrar, né? Mas a salvação não será pelo que eles puderem fazer de bom. Os ricos podem até entrar, mas nunca vai ser o quê? Pelas obras deles. Nunca vai ser por causa das coisas que eles podem fazer. Você há de convir conosco que uma pessoa rica pode fazer muito mais boas obras do que os pobres. Né? Mas não vai ser por isso também. Se ele entrar, não vai ser por isso. Então alguns poucos ricos vão entrar, mas a salvação nunca será pelo que eles puderem fazer de bom. Agora Jesus progride o seu pensamento. Note bem que ele diz, quão difícil é para o rico entrar no reino. Então ele fala que é muito difícil. E depois ele acrescenta e diz, em verdade vos digo que é mais fácil o camelo passar no fundinho de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então isso choca os apóstolos. Porque Jesus progride do difícil para o impossível. Alguma coisa que o homem pudesse fazer para ser salvo, mas nunca pelas boas obras. Mas para o homem é impossível. Está vendo? Então Jesus progride o seu pensamento e ele vai do difícil para o impossível. Agora, qual que é o choque aos ouvidos dos apóstolos? Qual é? Por que você acha que eles ficaram muito impressionados com Jesus falar isso? Eles perguntaram, se é assim, o camelo passar pelo fundo de uma agulha nunca vai passar. E se é desse jeito, então, ninguém vai salvar. Essa é a conclusão deles. E a pergunta é mais interessante porque é feita assim, então quem é que pode ser salvo? Porque eles presumiam o quê? O que eles presumiam? Por muito uma pessoa ter, ela era mais abençoada. Sim, que ter bens materiais em abundância tinha necessariamente a aprovação de Deus. Por Deus queria aquela pessoa, era querido, ou tinha proteção divina, né? Ou era aprovado por Deus e estava até salvo, até porque o rico podia sempre o quê? Fazer mais. Lembra Jesus no caso do Filácio olhava o quê? Como os ricos lançavam ali as moedas. Então o povo dizia, esse aí está bem. Porque a ideia sempre é pelas obras, pelo que o homem pode fazer. E Jesus está dizendo que não, que é impossível o pobre, o rico ser salvo, né? Então o choque aos ouvidos de muitos hoje em dia é o mesmo ou não? É o mesmo choque, porque as pessoas pensam a mesma coisa, né? Às vezes a pessoa vê um cristão fiel a vida toda, fiel a Deus a vida toda, mas ele foi pobre a vida toda. Aí a pessoa olha assim, tem um problema com esse cara. Deus não deve estar com ele não, porque olha só, ele diz que é fiel. É um pecado aí nessa vida, porque foi fiel a vida toda, sempre foi pobre. Que história. Tá vendo? Então é uma coisa diabólica. Um pensamento totalmente equivocado. Não é bíblico, né? E Jesus então está mostrando que o evangelho da prosperidade é satânico, sempre foi. Sempre foi. Sempre foi satânico este chamado evangelho da prosperidade, sempre foi. Então, aí Jesus vai progredir da impossibilidade humana para possibilidade divina. Porque Jesus fala
de que Deus pode salvar, amém? Deus pode salvar o rico, o pobre, Deus pode salvar qualquer um, desde que a pessoa, independente da sua condição material, se coloque, né, nos termos dele, amém? Se submeta, busque a sua vontade, faça o que ele quer. Então Jesus está falando que a salvação é pela graça de Deus, né? É a epístola de Paulo que você está lendo no Evangelho de Mateus agora, né? A salvação é pela graça, independente de quê? E olha, note bem o texto, o contexto que nós estamos lendo. A salvação é pela graça, independente de obras da lei. Vem aqui, Júlia. Lembra o cara disse assim, quais mandamentos? De novo? Não mata, não rouba, honra pai e mãe. Isso era a lei de Moisés que ele aprendeu desde pequenininho, mas ele estava salvo por isso? Não, porque a salvação é pela graça, independente das obras da lei. Das obras da lei. Então não precisa guardar o sábado, né? Então, resulta de seguir Jesus, amém? Amém. A salvação resulta de nós confiarmos nele. Então, lembra, Deus é quem torna possível a salvação do homem. Seja ele rico, seja ele pobre a vida toda. Agora, os apóstolos, eles estavam, né? Agora, neste momento da vida deles, lá seguindo Jesus, eles estavam ricos ou pobres, os apóstolos? Estavam pobres. Então, o assunto então progride do específico para o geral, né? Ou seja, todos estão perdidos sem Jesus. E os versículos 27 a 29 mostram quem fez a melhor escolha, né? Vem aqui, Júlia. Então talvez seja este o sentido da pergunta de Pedro. Por quê? O jovem rico não foi saindo? Pedro pergunta assim, mestre, ele tomou aquela opção,